noiva amada, querida do Pai. Hoje vamos falar sobre a fé. A fé é aquilo que nos coloca acima de qualquer circunstância. A fé, ela nos capacita a sermos alegres, mesmo quando a vida não faz sentido algum. A fé é uma proteção que nos mantém forte, mesmo quando somos assaltados por pensamentos angustiantes sobre o que pode acontecer ou o que aconteceu. A fé é um componente vital em nosso relacionamento com Deus. É a nossa habilidade para sermos felizes. Mas o que é realmente a fé? A fé é aquilo pelo que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pense, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante aquilo que nós cremos. O tamanho da tua fé é o tamanho do poder do teu Deus. Deus Todo-Poderoso. Se o nosso Deus é todo-poderoso, por que a nossa fé não nos faz alcançar coisas inefáveis? Porque a tua fé é pequena. Vamos aumentar a nossa fé, porque a nossa fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O último tempo nós estamos vivendo agora. E Deus tem revelado a nós os segredos para a salvação. Então, o apóstolo Pedro já falou: nisso exultai, embora o presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Já foi avisado há séculos atrás que nós seríamos atacados, assolados por muitas provações. E essas provações que nós passamos no nosso dia a dia não é nada mais do que o nosso Deus provando a nossa fé nele. Não é nada mais do que o nosso Deus vendo se realmente nós cremos e confiamos nele a ponto de entregar-nos toda a nossa vida a ele. Não é nada mais do que o Pai olhando para nós lá dos altos céus e vendo: será que aquele meu filho me ama? A ponto de ter toda a sua vida colocada em minhas mãos? Será que esse filho meu me ama a ponto de dizer: tome, Jesus, essa é a chave da minha vida e eu te entrego. Abra as portas da minha incredulidade. Abra as portas do meu saber. Abra a porta da minha confiança em ti. Abra as portas da minha fé. E aí lá embaixo, no versículo 7 de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7 ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Será que a tua fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível? Se ela é, porque não tens executado o ouro perecível, ele é provado no fogo.
Como diz a seguir, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Oh, que Deus incrível é esse! Será que você consegue perceber? Ele usou os profetas, os apóstolos, o seu povo lá atrás, para dizer, para falar conosco hoje, porque ele sabia que nós seríamos assolados por tantas provações, a chegar a um ponto em que a nossa fé fosse diminuída, a chegar a um ponto que talvez a nossa fé quase se acabando. E ele sabia que se nós olhássemos a sua palavra, aquilo que ele deixou, ele nos levantaria na nossa fé. Porque os profetas tiveram a oportunidade de falar frente a frente com ele, muitos dos profetas. Os apóstolos o viram. Os apóstolos viram o seu filho Jesus Cristo, que vendo-o, ele falava das coisas do Pai. Ele era para eles como se fosse vindo o próprio Pai. Agora nós nada vimos. Nós não ouvimos, nós apenas cremos. Que maravilhoso é saber que um Deus que nós não vimos, que nós não ouvimos muitas vezes por nossa incredulidade, ainda assim Ele nos ama a ponto de deixar escrito aos profetas para o nosso tempo. Irmãos, noiva de Cristo, tudo foi deixado para nós, para que nós crescêssemos nele. Aí ele vem e fala: a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indivisível, indizível e cheia de glória. Você não viu a Jesus, você não viu a Deus, mas você creu nele. E ele ama isso. E ele ama. Ele ama o amor que você tem por ele, mesmo você não vendo. No qual não vês agora. Mas crendo nele, nós exultamos. Nós exultamos no seu amor que nos preenche a cada dia. Esse amor nos faz sentir alegria indivisível e cheia de glória. Uma alegria que não vem de outro a não ser de Deus, que não vem de outro a não ser do Deus Todo-Poderoso. Foi por isso que Ele não te abandonou. Ele viu que você estava sofrendo, mas Ele estava lá. Porque um dia, mesmo que pequenininha fé, com pequenininha fé você creu nele e ele não abandona. Porque ele sabe que você não o viu, mas você creu. Então ele não abandona aqueles que nele confiam. E pensar, irmãos, noiva amada de Cristo, que foi a respeito desta salvação que os profetas naquela época já indagaram, já inquiriam, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Irmãos, pense, aquela época os profetas ficavam mais, por quê? Para quem? Como?
Eles indagavam: para que isso? Por que isso? Muitos foram mortos por não entender, porque aquelas pessoas que ouviam não entendiam. Mas hoje você entende que lá atrás tudo se referia ao único, ao Todo-Poderoso, ao seu Filho Jesus que viria, ao seu Filho Jesus que daria e traria salvação a este mundo pecaminoso, corrompido, cheio de pecados, cheio de tribulações, de assolações. E os profetas naquela época investigavam atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que foram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Eles queriam saber para quando seriam aquelas coisas, a quem atingiriam aquelas coisas. Aquelas palavras lindas, aquelas palavras amáveis que estavam sendo escritas naquela época. Sabe para quem era? Essas palavras amáveis, essas palavras preciosas foram escritas para você. Essas palavras foram escritas para você que não tem dado valor a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para morrer por você. Por amor a você. Ele foi enviado para ser pendurado em um madeiro, para sofrer ali por você. Ah, você não tem ideia de quantas pessoas foram provadas pelo fogo para que esta palavra chegasse até você. Você não tem ideia. E os profetas, ao dar antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Você não tem ideia do que foi passado para que essas palavras chegassem até este livro. Você não tem ideia o quanto foi sofrido falar sobre algo que eles não conheciam, algo que eles não tinham, algo que eles não iriam ver, algo que eles somente poderiam escrever. Eles só podiam sentir. Quão precioso é este evangelho para a tua vida hoje. Sabe por quê? Porque ele é resultado de dor e de sofrimento, mas que ele foi colocado aqui exclusivamente para que hoje você o ouvisse, para que hoje você cresce, para que hoje você se levantasse do pó das cinzas e dissesse: eu tenho um Redentor, o meu Redentor vive e reina para sempre. Ele já tinha preparado um plano para minha salvação, sabendo que eu era pecador, ele já tinha preparado lá atrás. Ele usou pessoas, ele fez com que pessoas passassem por provações para que essa palavra chegasse até mim hoje. Oh, e para que a glória de Cristo seguisse-me, para que a glória de Cristo seguisse aqueles que crescem em tudo que estava sendo profetizado, em tudo que estava sendo falado aos profetas antigos, para que chegasse até nós hoje, nesses dias, nesses últimos dias, em que Ele tem tentado te alcançar com a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aos profetas foi revelado que não era para si mesmo, mas para vós outros, que era para nós, era para mim, era para você. Ah, outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. O Espírito Santo de Deus preparou o caminho
para que você chegasse até Jesus, para que você enxergasse o evangelho da salvação. Oh, aleluia! Esse evangelho que hoje nos faz arder no peito e nos faz sentir o desejo de que seja colocado em tua mente que há um Cristo vivo, que há um Cristo, que há o seu Espírito que pode te guiar à verdade de todas as coisas. Oh, noiva, prepara-te, prepara-te, porque estas coisas preciosas que existem nesse livro chamado Bíblia foram planejadas para tocar a tua alma, para tocar a tua vida e te fazer ter fé e te fazer crer em Jesus, para que você obtivesse a salvação da sua alma. E essas coisas são tão preciosas, são tão preciosas que os anjos anelam perscrutar. Os anjos anelam perscrutar essas coisas. Eles anelavam ter participado delas, ter estado em nossos lugares para poder ouvir, sentir o Espírito Santo. Tocar os nossos corações, e eles anelam ver o momento em que a tua alma será tocada por essa fé em Cristo Jesus. Eles esperam o momento lá nos céus em que o Espírito Santo de Deus te toca e te revela todas estas coisas e te dá o entendimento. É tão precioso como ouro refinado e puro. E ele anela que você cresça em fé, para que a salvação seja moldada em sua vida para a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, noiva, saiba que se as provações destes dias existem, é para testar a tua fé nele, porque dele e por ele, para ele, foram feitas todas as coisas. E é somente pela fé que nós cremos e sabemos no profundo da nossa alma, do nosso ser e do nosso coração que este é o Evangelho verdadeiro. E que este Evangelho está sendo pregado pelos últimos tempos, pelos últimos dias. E que mais à frente, muitos vão querer este Evangelho, mas não vão poder tê-lo. A única coisa que eles vão poder suprir em suas vidas é a esperança de uma morte dolorosa para poder se encontrar com Jesus. Se não aceitares agora este Evangelho, esta fé, se não estiver procurando aumentar essa fé em seu coração, é a única coisa que vai restar para você, é esperar a misericórdia de Deus. E quando você passar pela prova da morte, só assim você poderá ver o teu Deus novamente. Mas Ele te dá de graça a salvação que está nele. Ele te dá de graça a salvação para que Ele, na hora que Ele vier te buscar, você esteja preparado. Você esteja pronta, noiva, que você seja levada a estar com Ele. Que você possa dizer: Pai, eu venci todas as provações, porque eu criei em Ti, porque Teu Espírito estava comigo. E que Ele possa falar melhor ao teu coração.
Cresça em fé. Creia nele, Jesus. E atavie-se, porque o dia está chegando em que ele vem buscar uma noiva preparada, cheia de fé, provada pelo fogo, refinada e vestida de linho puríssimo. Amém?